Olá amigos, eu sou o professor Eric Hernandes e estou de volta aqui no canal para mais uma aula de espanhol. No vídeo de hoje eu vou te ensinar os pronomes pessoais, que você vai ver que são bastante parecidos com os do português, mas que têm algumas informações muito importantes para que você saiba utilizá-los da melhor forma possível. Ao longo desse vídeo, além de te mostrar os pronomes, eu vou trazer algumas frases para que você possa ter alguns exemplos. Também você vai poder aproveitar para pausar o vídeo, vai poder repetir essas frases comigo para treinar a sua oralidade. E também eu tenho uma observação muito importante lá no final que eu tenho certeza que vai ser valiosa. Por isso, não vá embora antes que essa aula acabe, porque eu tenho certeza de que ela vai te ajudar muito. Vamos? Vamos começar com los pronombres. Vamos começar com a lista dos pronomes pessoais em espanhol. A gente vai ter a mesma quantidade de pronomes pessoais em espanhol e em português. Como eu te disse, eles não são tão diferentes e a partir de agora eu vou começar a te apresentar cada um deles. Vamos começar com os pronomes do singular. A gente vai ter a primeira pessoa, yo, que a gente poderia também dizer yo ou yo, como você preferir, que equivale ao pronome eu da língua portuguesa. Então, para a gente falar de nós mesmos, a gente utiliza yo. Depois a gente tem o pronome de segunda pessoa, que é o pronome tu. E olha só a diferença aqui entre espanhol e português, um acento. A gente vai ter um acento que nós não colocamos quando a gente fala, ou quando a gente escreve, na verdade, né, na língua portuguesa. Depois a gente vai ter a terceira pessoa, que é o ele e o ella. Esse pronome, ele tem essa variaçãozinha aqui de feminino e masculino, que nem a gente tem no português, mas é diferente, né? No português a gente tem ele, ela, é muito parecido. Em espanhol a gente tem el. Tem muito aluno que às vezes diz eixo, porque acredita que seria o masculino de eixa, tá bom? Mas isso está errado e daqui a pouquinho eu já vou te explicar por quê. Próxima palavra que a gente tem para aprender aqui é o nosotros e nosotras. Aí a gente já passa para quê? Para o plural. Nosotros e nosotras é o nosso nós do português. A diferença aqui é que nós não vamos ter variação de gênero na nossa língua, enquanto que no espanhol a gente vai ter então o masculino e o feminino. E o mesmo acontece com o pronome vós. A gente quase não usa esse pronome na língua portuguesa, né? Raras exceções a gente vai ter onde o vós ainda está presente. No espanhol ele é bastante comum lá na Espanha, tá bom? É uma forma de tratamento muito usual no espanhol europeu. A gente vai ter variação então, enquanto que no português nós dizemos vós, no espanhol a gente diz vosotros e vosotras, tá bom? Depois a gente tem a última pessoa, né? A terceira pessoa do plural, que é o equivalente a eles e elas do português, que em espanhol a gente diz eixos e eixas. Eu acredito que está aí o motivo pelo qual muito estudante de espanhol pensa que o singular é eixo, porque a gente diz no plural eixos, e aí seria, né, a regra normal de plural seria só colocar o S, mas nesse caso a gente não vai aplicar a regra normal, a regra geral, para formar o plural nesse caso, tá bom? Então a gente diz eixos no plural, mas diz el no singular. Agora a gente vai repassar os pronomes pessoais do espanhol, que é para você fixar essa informação. Vamos lá. Yo, tu, el ou ella, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras, ellos y ellas. Espero que você não esqueça mais. Agora, atenção! Lembra que eu falei que ello não é o pronome pessoal, né? Mas essa palavra existe na língua espanhola. No espanhol, ello é um pronome neutro, não é pronome pessoal. A língua espanhola tem isso, tem pronome neutro, tem artigo neutro, e aí a gente tem que estar ligado, tem que prestar atenção para não utilizar de forma errada. E nesse vídeo eu só quis trazer essa atenção, essa observação para você não confundir mais, para que você não diga mais ello para dizer ele, tá bom? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Se você quiser aprender melhor o pronome ello, você coloca aqui nos comentários, indica que você gostaria de aprender melhor esse pronome, que aí eu faço uma aula específica sobre isso, beleza? Mas vale reforçar para que você não confunda, porque o pronome pessoal é ele. E agora a gente vai ver alguns exemplos, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas frases onde você vai poder ver os pronomes pessoais do espanhol aplicados ali, né, numa frase, né, um pouquinho melhor contextualizados, e também você vai poder ir pausando o vídeo conforme eu leio as frases para que você também possa repetir no seu tempo e treinar a sua oralidade, né, melhorar a sua pronúncia, que é fundamental, tá bem? Essa aula é uma aula de gramática, mas você pode aproveitar ela
para treinar também a sua oralidade. Eu vou começar lendo as frases então e você vai reparando nos verbos, né? Porque os pronomes eles vão determinar a conjugação dos verbos que aparecem nas frases. Então vai reparando, né, a forma como esses verbos estão conjugados para que você possa estabelecer então, né, a relação com os pronomes. Inclusive tem aulas aqui no canal sobre conjugação de verbo regular e verbo irregular. Eu vou colocar no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo para que você possa acessar e ver, né, aprender a conjugar os verbos em espanhol de uma forma bem tranquila. Vamos ler essas frases então, vai pausando e vai repetindo. Primeira frase, yo soy Eric. Tú eres inteligente. Él canta bien. Nosotros estudiamos mucho. Vosotras coméis demasiado. Ellas quieren entrar. Como eu te disse, para cada verbo a gente tem, né, uma flexão, uma conjugação referente ao pronome que está marcado aí em amarelo no teu vídeo. Então vai reparando aí que tem diferença, né? Muitas vezes a gente não precisa nem dizer o pronome porque a conjugação verbal, né, na flexão, né, na forma como a gente flexiona o verbo, já está implícito qual é o pronome que nós estamos utilizando. Então tem uma observação interessante. Você pode falar e escrever o pronome inteiro, fazer a construção completa, mas você pode também suprimir o pronome porque o verbo já vai entregar a informação que você deseja transmitir em relação à pessoa, tá bom? Agora tem uma observação muito importante que foi o que eu te falei lá no começo do vídeo, que era fundamental para que você não faça algumas confusões. Tem um negócio que se chama acento diferencial e isso também nós temos na língua portuguesa. O que é isso? Há palavras que são escritas da mesma forma, quase da mesma forma, na verdade, né? Porque a diferença entre elas é justamente o acento. E aí a palavra que tem o acento tem um significado. A palavra que não tem o acento tem outro significado, por isso acento diferencial, porque ele serve para estabelecer a diferença de sentido entre as palavras. Vamos ver o pronome tu. Lembra que eu te falei, né? No português a gente não coloca o acento, mas no espanhol sim. Então o pronome pessoal tu do espanhol, ele vai ter o acento. E aí a gente tem um pronome possessivo no espanhol que também se escreve tu, só que ele é sem acento. E aí a tradução do tu sem acento é teu, é o pronome possessivo. Por exemplo, qual é tu nombre? Qual é o teu nome, tá bom? Então, tu sem acento, pronome possessivo. Tu com acento, pronome pessoal. Depois a gente tem o pronome el, que a gente também viu, né? Tá na lista dos pronomes pessoais. Ele tem acento. Se eu tiro o acento desse pronome, essa palavra se transforma em um artigo. E aí a gente traduz como o. A gente já viu os artigos aqui em outras aulas, né? Então, ele sem acento, no português seria o. Ele com acento, traduzindo para o português, seria ele. Deu para entender? Eu espero que sim. Qualquer dúvida você já sabe. É só colocar nos comentários e eu respondo para você com todo prazer, tá bom? Não fica com vergonha aí de expor as tuas dúvidas. Interage comigo que eu estou aqui para te ajudar. E bom, para fechar esse vídeo, eu tenho uma pergunta muito importante. ¿Qué te gustaría estudiar en las próximas clases? Eu estou gravando aqui vídeos, né, com esse formato mesmo de videoaula. Eu quero te dar, né, essa oportunidade de aprender o espanhol com vídeos bem dinâmicos, assim, curtos, né, rápidos, mas que você tenha conteúdo, que você consiga aprender de uma forma bem facilitada. E para melhorar cada vez mais o conteúdo aqui do canal, eu quero trazer aquilo que você quer aprender. Então coloca aqui nos comentários que outros temas, né, que outros assuntos você gostaria de ver aqui. Seja de vocabulário, de gramática, de pronúncia, fica à vontade para deixar a sua sugestão aqui nos comentários que eu estou sempre acompanhando e trazendo conteúdos relevantes para você, tá bom? Eu estou indo embora agora, mas na próxima semana eu volto com mais uma aula de língua espanhola. Hasta pronto!